Então, vamos lá. Vamos a mais um exemplo, a gente vai fazer juntos. Aqui tá, meu bolo foi comido pelo cachorro, que é a voz passiva daquela frase que eu coloquei lá no início. Voz passiva. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo juntos aqui. Primeira coisa a se fazer, você vai lá no seu livro, pega o seu livro, né, de inglês, abre lá no finalzinho dele nos verbos irregulares, lista de verbos irregulares. Depois que você abriu naquela lista de verbos irregulares, vamos lá. Essa frase aqui em inglês, ela tá na voz ativa. The bandits stole the baker. Os bandidos roubaram a padaria. Então, essa frase é voz ativa. Nós temos que passá-la para a voz passiva. A primeira coisa que eu vou fazer, identificar o verbo. Tá aqui. Identifiquei o verbo. Esse verbo tá no past, no passado. Se você olhar aí na sua lista de verbos irregulares, você vai ver que ele é dividido em 3 colunas. A segunda coluna, a primeira coluna é infinitivo, é o verbo sem estar em nenhum tempo verbal, é o verbo na forma comum dele, sem estar conjugado. A segunda coluna é o past e a terceira coluna past participle e a última é a tradução. Você pode observar aí essas colunas. Então, se você olhar, procurar aí na sua lista de verbos irregulares, você vai encontrar stole na segunda coluna, past, ele está no passado. Então, identifiquei o verbo. Depois que eu identifico o verbo, o que eu vou fazer para me passar essa frase para a voz passiva? Eu vou pegar o que vem depois do verbo. Então, a parte que vem depois do verbo vai ser o início da minha voz passiva. Então, vamos lá. The baker certinho. Depois que eu escrevi o que vem depois do verbo, eu vou usar was ou were. Lembram? Então, como eu vou saber se eu vou usar was ou were? Eu vou usar o was se isso daqui estiver no singular. Eu vou usar o were se isso daqui estiver no plural. Aqui está no singular. Were, desculpa, the baker, a padaria. Então, vou usar o was. Ok? Depois, eu vou voltar lá na frase e vou usar o verbo lá da voz ativa aqui, só que no past participle, ou seja, no particípio passado. Aí é a hora que vai entrar a sua tabela de língua inglesa, a tabela do livro. Você vai lá na tabela do livro e vai ver qual é o past participle deste verbo. Past. Ela está logo ao lado da coluna do past. Se eu não me engano, o past participle de stole é stolen. Se eu não estiver enganada. Então, the baker was stolen. Depois que você escreveu o verbo no past participle, a regrinha diz que a gente deve acrescentar by. E depois do by, você volta lá na frase e copia o que vem antes do verbo que você identificou. Então, o que vem antes do verbo? The bandits. Então, você observa que pode ser um pouquinho complicado, mas com a prática, à medida que você vai praticando, você consegue ir memorizando as regrinhas e o passo a passo de como fazer a voz ativa, ok? Vamos conferir se está certinho mesmo. Então, ficou aqui, os bandidos roubaram a padaria, voz ativa. Voz passiva, que nós acabamos de fazer, a padaria foi roubada pelos bandidos. Vamos lá, vamos ver se está certinho. Desculpa, pessoal, aqui eu não coloquei a resposta para não ficar muito slide, então, mas é isso mesmo, tá certinho. A próxima frase que nós vamos fazer junto.
The teens invented more apps. Então, os adolescentes inventaram mais aplicativos. Como é que ficaria a voz passiva? A primeira coisa que eu devo fazer, procurar o verbo da frase. Quem é o verbo? Invented. Então, tá aqui o meu verbo, na voz ativa. Então, essa aqui é a voz ativa, certo? Então, vou lá nela e procuro o verbo. Tá aqui o meu verbo. Para me escrever essa frase na voz passiva, eu pego a palavrinha, o que vem depois do verbo que eu identifiquei. Então, o que vem depois do verbo? More apps. Então, tá aqui. Depois que eu escrevo isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar was ou were, de acordo com isso aqui. Se isso daqui estiver no plural, were. Se isso daqui estiver no singular, was. Como está no plural, eu vou usar were. Depois que eu usei was ou were, eu volto lá na frase da voz ativa e vou escrever o verbo que eu identifiquei, que já está no past, que é passado. Eu vou escrever esse verbo aqui, mudar ele para um outro tempo verbal, past participle. Então, passado particípio. Vamos lá, o particípio passado de verbos que terminam com ed, vocês não precisam olhar na lista, continua ele mesmo, né? Não muda. Então, é o próprio verbo, invented. Só preciso olhar na lista aqueles verbos que não terminam com ed. Os que terminam com ed são a mesma forma de escrever, tanto no past quanto no past participle. Então, escrevi o verbo, depois do verbo eu vou acrescentar a partícula by, e depois do by eu volto lá na minha frase da voz ativa e copio o que vem antes do verbo, the teens. Então, tá aí. Voz passiva dessa frase. Os adolescentes inventaram mais aplicativos. Voz passiva, mais aplicativos foram inventados pelos adolescentes, certo? Então, tá aí a voz passiva. Desculpa. Vamos para mais uma frase. Vamos fazer mais uma frase. Como eu disse, você só aprende a transformar a voz ativa em passiva com prática. Quanto mais exercício, quanto mais frases você pega para transformar, mais você memoriza as regrinhas, ok? Então, vamos para mais uma frase. My son drank all the juice. Então, meu filho tomou todo o suco. Aqui nós temos voz ativa. Vamos transformá-la em voz passiva. Primeira coisa, qual o primeiro passo? Você vai lá na frase da voz ativa e identifica o verbo. Quem é o verbo aqui? Drunk. Tá aí o verbo. Então, para me escrever voz passiva desta frase, eu pego o que vem depois do verbo. A parte da frase que está após o verbo. Qual é a parte da frase? All the juice. All the juice. Depois que eu escrevi isso, a parte que está depois do verbo, eu vou usar was ou were. Vai depender do que eu tenho aqui. Se isso daqui estiver no singular, was. Se isso daqui estiver no plural, eu uso were. Como está no singular, all the juice, todo o suco, uso was. Depois do was ou were, eu volto na frase, pego o verbo que eu identifiquei lá e vou escrever ele no particípio passado. Então, o verbo drunk está no past. Se vocês olharem lá no livro de vocês, de inglês, a regrinha, a lista de verbos irregulares, você vai ver que na coluna past participle, o passado participo do drunk é drunk. Então, all the juice was drunk,
certo? Depois de escrever o verbo no particípio passado, aí você acrescenta a palavrinha ba.